Olá, meus amigos. Meu nome é Pedro Henrique, esse canal é o Tempo da TV, o seu canal de teledramaturgia, curiosidades da TV e muito mais para vocês. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês, né? Hoje, excepcionalmente, não vou apresentar o quadro Atores que Deixaram Saudades, que voltará na próxima quinta-feira. Hoje eu estou aqui para a gente falar um pouco de teledramaturgia, sobre o que mudou de hoje para ontem, né? Ou melhor, o que mudou de ontem para hoje, ao contrário. Bem, gente, a gente sabe que a televisão, ela com o tempo, ela evolui, né? As coisas evoluem, a tecnologia, é claro e evidente que ela realmente ela é o ponto de partida para a televisão de hoje, mas não adianta a gente ter a tecnologia se a gente não tem originalidade. E o que é original é muito mais interessante, por si só é muito mais interessante. Por exemplo, logo quando iniciou a televisão, as novelas eram gravadas ao vivo, né? Porque não tinha como fazer uma gravação e depois manter essa gravação como é hoje, né? Os recursos da época não eram tão elevados quanto são os recursos de hoje, né? Então, o que ocorre? Fazer a novela antigamente, porque era feito tudo dentro de um estúdio, né? Era tudo feito, digamos assim, de uma forma simples, né? Depois é que começaram a gravar em outros estúdios, enfim. Mas se a gente for comparar a teledramaturgia de ontem com a teledramaturgia de hoje, a gente tem vários pontos aqui. O primeiro ponto é a trama. A trama que não se repetia a outra. Claro, se a gente for pegar tramas como, por exemplo, o Espantalho, lá da TV Tupi, e for pegar Mulheres de Areia, as tramas são um pouco parecidas, elas são um pouco iguais. Mas aí foi um acidente de percurso, talvez na época, eles quiseram fazer lembrar a mesma história. E Mulheres de Areia também lembrou a mesma história. Então, o que acontece? Aconteceu. Mas, geralmente, as novelas que faziam lá atrás eram novelas uma diferente da outra. Por exemplo, Verão Vermelho não era igual ao Véu de Noiva. Véu de Noiva não era igual ao Ponte dos Suspiros. Então, quer dizer, a gente tinha uma diferença muito grande, uma qualidade de teledramaturgia para hoje. Hoje é tudo muito... tudo muito assim, como é que eu vou dizer para vocês? Não tem aquele capricho que tinha antigamente, sabe? As produções hoje em dia, elas não têm aquele capricho que a gente gosta de ver em televisão, né? A gente já não dispõe, quer dizer, a emissora já não dispõe de um elenco glorioso como era antigamente, né? Já não se tem mais. Eles sempre pensam em fazer remake, mas eu acredito que para fazer um remake tem que ter um bom elenco, tem que comparar, né, as idades dos atores, enfim, alguma coisa que faça lembrar um pouco do que foi lá atrás, sabe? Porque o que acontece? Quando eles fazem um remake hoje em dia, eles fazem apenas só para lembrar a obra, não faz baseado na obra totalmente, né? Alguma coisa eles incluem na novela, alguma coisa que não tinha, que eu acho que, assim, o que fica bonito é você seguir a obra perfeita da época, né? Ou seja, seguir o rumo da obra, né? Outra coisa que mudou muito na teledramaturgia foi a linguagem. A gente tem uma linguagem mais modernizada, porém uma linguagem mais como é que eu vou dizer assim? Porque antigamente a gente tinha um problema muito sério, né? Porque a gente vivia em extensão da censura. A censura foi uma das coisas que mais atrapalhou as teledramaturgias brasileiras. Porque os atores e os autores não podiam escrever da maneira que eles queriam. Janete Claire teve muitos problemas, e Dias Gomes muitos problemas com a censura, porque o que eles escreviam, eles eram muito ousados para a época, então eles não conseguiam colocar a trama exatamente como eles queriam. Tanto que Janete Claire, quando fez a novela O Semideus, né, não eram os planos dela de fazer o Semideus naquela época. O plano era de colocar a Cidade Vazia, que até então era o título anterior da novela Fogo sobre Terra, e ela acabou fazendo às pressas o Semideus. Justamente para quê? Para cobrir o horário. Foi uma espécie de um tapa-buraco, né?
colocou lá para poder cobrir o horário, porque não tinha nenhuma novela para colocar, porque Fogo sobre Terra tinha sido vetado pela censura naquela época, naquele ano. Só entrou no ano seguinte, 74. Tanto que há uma cena na novela Fogo sobre Terra que o Juca de Oliveira pega numa arma. Então a censura entendeu aquilo ali como se fosse uma tática de guerrilha, uma coisa que não tinha nada a ver, né? Então o que acontece? Naquela época era muito difícil fazer televisão, porém as tramas eram muito boas. Se vocês pegarem a sinopse das tramas antigas, comparar com a sinopse agora das novelas, que você lê, por exemplo, você lê uma sinopse agora, o autor escreve uma coisa ali, aí daqui a pouco você vai ver a sinopse é totalmente diferente. Sabe? Eles cumpriam a risca ali o que era a sinopse de uma novela. Não existia tantas mudanças quanto hoje. Não se mexia na trama quanto mexem hoje. Então, fazer a obra de uma novela, né, requer muita responsabilidade, até porque você está mexendo com a obra de outro autor. Por exemplo, refazer uma novela de Janete Claire, né? Eu ouvi dizer, né, que querem refazer Coração Alado. Mas pensa bem, gente. Refazer Coração Alado é mexer com uma obra da Janete Claire, que é uma obra tão bem feita, mas tão bem feita, que particularmente, como telespectador, eu acho desnecessário. Não sou contra fazer remake. Só que eu acho que para você fazer um remake, tem que ser muito bem feito e tem que ter atores qualificados para isso. Certo? Então, ou seja, não temos mais aquele elenco glorioso. Infelizmente não temos. Não dispomos mais disso. Né? Então, a qualidade de fazer novela era muito diferente. Quando eu faço um vídeo para vocês aqui do Série Elenco, que eu vejo que vocês comentam, me deixam muito feliz. Né? Comento que vocês lembram, que vocês eram pequenos na época, que assistiam a novela, que a novela era boa. Quer dizer, gente, você não escuta ninguém falar isso hoje. Você vê uma novela hoje, amanhã você esquece dessa novela. As novelas antigas, você lembrava, mesmo alguns que lembram um pouco da novela, lembravam. Infelizmente, na TV antiga, a gente não tem mais tantas novelas antigas assim. Poucas ficaram, né? Como, por exemplo, o Grito ainda existe. É uma novela que existe. Entendeu? Então, o que acontece? Acontece que as poucas novelas que existem, essas poderiam estar lá no streaming. Como, por exemplo, Feijão e o Sonho, né? A Moreninha, Senhora, Senhora de 75, 76 para cá, né? 76 para cá. A Moreninha também foi em 75, mas ela ainda existe, né? Algumas novelas foram salvas, né? Eu vi uma reportagem há poucos dias que algumas novelas foram salvas, alguns trabalhos foram salvos. Então, seria interessante. Então, fazendo uma análise rapidinho sobre essa teledramaturgia de hoje e de ontem, o que eu quero dizer para vocês é que a memória da teledramaturgia ela é muito rica e é muito comparada à teledramaturgia de hoje. A memória da teledramaturgia tem coisas fabulosas, né? Não dá para a gente comparar a fundo o que tem hoje na televisão, o que tinha antigamente. Porque a qualidade de programação, enfim, de produções eram muito superiores. Sabe? Eu vejo, assim, claro, tem muitos atores jovens que têm talento, mas que às vezes você vê eles numa novela ou outra, depois eles somem. E, gente, a nossa geração de atores, todas elas quase foram embora. A gente não tem mais quase atores veteranos. Só esse mês passado aí, esse mês, né? Mês agora de agosto, a gente perdeu Aracy Balabanian, perdeu Maria Helena Dias. Olha quanta gente boa, Léa Garcia também. Olha quanta gente boa a gente perdeu na televisão. Então, quando a gente vê acontecer isso, a gente vê que, aos poucos, a gente vai ficando órfão de atores e de atrizes. É por isso que eu criei esse canal aqui. Para manter a memória desses atores, dessas atrizes, dessas novelas, manter a memória viva. Eu quero falar do passado, porque o passado foi um passado glorioso que a televisão teve.
Eu não falo aqui, vocês veem que eu não falo de coisa atual. Por quê? Porque o meu canal aqui ele é voltado para saudosismo. Eu sou saudosista. Gente, eu sei, tem muita coisa que eu não vi que eu era pequeno, né? Tem muita coisa que eu vi que eu não vi que eu era pequeno. Apesar de eu ter nascido na década de 70, eu sou de 1971. Mas o que que acontece? Tem muita coisa que eu, assim, vi, gostei e aprendi a valorizar. Então a televisão é isso. Infelizmente, a gente já não tem mais isso tudo. E é uma pena. Mas através aqui do meu canal, vocês podem contar comigo para passar tudo isso, para exibir a memória do ator brasileiro, para manter viva a chama da memória do ator brasileiro. Agora, falando rapidamente, só para dizer que hoje eu fico muito triste, infelizmente, com a nossa teledramaturgia hoje, porque já não se faz mais novelas como antigamente. Infelizmente, as novelas hoje não surtem o mesmo efeito que as novelas antigamente. Nem os programas, né? Os programas eram muito bons. Então, é isso, gente. Eu sou muito a favor que se mantenha a memória do ator brasileiro, né? Eu acho que o ator que está apto ainda para o trabalho, eu acho que ele tem que continuar servindo de ponte para quem está continuando. Quem está começando, melhor dizendo. Ele tem que servir de ponte para quem está começando. O ator que está iniciando jovem agora, o ator veterano, ele é uma ponte para quem está começando. Ele é o ensinamento, ele é o aprendizado do ator. Entendeu? Então, eu vejo que, infelizmente, nesse sentido, a teledramaturgia está muito carente. Então, seria bom se a gente tivesse, por exemplo, fizesse uma novela, fizesse um saladão, misturasse muitos veteranos com muitos novos, para a gente ver aquela fusão de talentos, tanto talento veterano quanto talento atual, entendeu? Então, tá faltando isso. Quando vocês falam no comentário, deveria fazer remake, eu teria a favor que fizesse remake, mas infelizmente a gente já não dispõe mais de um elenco glorioso, né? Infelizmente, né? Muitos atores estão sendo dispensados, né? E isso entristece, porque a gente quer ver o ator na televisão, né? Eu, pelo menos, eu sei que de repente pode até, não sei se vou sofrer alguma crítica por conta disso, mas o fato é que é o meu pensamento. Como é que eu faço? Eu mantenho na minha mente a televisão antiga, porque era ela que transformou tudo que a gente vive hoje em dia, que é a televisão antiga. Por isso, sempre nesse canal, vocês vão relembrar antigos atores, aqueles que já se foram, aqueles que já estão aqui, né? Novelas que existem, novelas que não existem, eu vou sempre manter vivo aqui no meu canal. Eu quero que sempre, por isso que eu conto sempre com o carinho de vocês, de todos vocês, para poder me ajudarem aqui a cultivar esse momento. Peço desculpas se às vezes eu esqueço algum detalhe, porque é muita coisa para pesquisar e eu tenho que estar pesquisando muito bem, tenho que estar lendo bem, né? Eu não consigo me dar bem ler e falar ao mesmo tempo, né? Mas enfim. Então, parabéns à nossa teledramaturgia, que muito fez pela televisão ontem e que hoje, infelizmente, ela não é aquela coisa que a gente via antes, né? Infelizmente não é. Então, eu sou extremamente saudosista, eu sou muito saudosista, tenho muita saudade de muitos atores, de muitas novelas que, para mim, fizeram muito sentido na televisão, né? E creio que para vocês também, tá bom? Então, hoje, a teledramaturgia de hoje, para mim, tá faltando muita coisa, sabe? Tá faltando originalidade, tá faltando criar coisas novas, histórias novas, sabe? De criar contextos novos, mas que sejam realmente não repetitivos. O que a gente está vendo na televisão hoje em dia está muito repetitivo. E isso não é legal. As histórias estão muito repetitivas, isso não é bacana. O bacana é você fazer uma novela diferente da outra, com um estilo diferente do outro. Então, tá deixando, infelizmente, a teledramaturgia hoje em dia está deixando muito a desejar. Ela tem que existir sempre, lógico. Não pode deixar de existir a teledramaturgia. Mas tem que ter originalidade. Tem que ter uma coisa inovadora. Tá? Então, se vocês quiserem uma segunda parte desse vídeo aqui, eu falar mais coisas sobre a teledramaturgia, coloquem aí nos comentários. Que aí eu faço uma segunda parte, sem ser essa quinta-feira, a outra. Tá? Sem ser essa quinta-feira que vem agora, que vem o Atores Deixaram Saudade, a outra. Aí colocam aí nos comentários, se vocês quiserem uma segunda parte, eu faço uma segunda parte, que tem muita coisa que a gente quer falar, mas não dá para falar porque é muito tempo. Né? Senão o vídeo fica muito longo, já está longo.
né? Então, gente, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho para receber todas as notificações dos vídeos. Se você pulou aqui de paraquedas, meu nome é Pedro Henrique, esse canal é o Tempo da TV, seu canal de teledramaturgia. Comenta aí para mim o que você achou do vídeo, se você gostou das minhas colocações, se você concorda ou não com as minhas colocações, tá bom? Então, muito obrigado. Lembrando que o Tempo da TV acontece em 4 edições. Todas as terças às 20 horas, todas as quintas às 20 horas, todos os sábados e domingos, sempre às 20 horas. Sempre com vídeos inéditos para vocês, tá bom? E não esqueça de dar o joinha aqui, que é muito importante, o like de vocês também, que me ajuda muito, o like e o comentário, tá bom? Muito obrigado e o compartilhamento para ajudar mais pessoas a chegarem aqui para assistir meus vídeos, tá bom? Muito obrigado, gente. Um abraço carinhoso a todos vocês e até o próximo vídeo. Um beijo carinhoso no coração de todo mundo e até o próximo vídeo. Muito obrigado, gente.